Na verdade, esse fenômeno de captação é um fenômeno que a física usa muito, é a ressonância. Tudo ressoa no universo. O ser humano, ele tem essa possibilidade de ele ser o resumo da criação. O ser humano ele tem algo, como nós falamos anteriormente, de mineral, de vegetal, de animal, de, de, de espiritual. Então ele tem dentro de si elementos para interagir com tudo. Com a terra, com os animais, com as plantas, com o meio ambiente, até com a parte espiritual também. Então, esse fenômeno de ressonância, a física explica muito isso. Vamos dar um exemplo claro. Eu estou diante de eu entro numa sala. Essa sala está cheia de cristais, de todos os tipos. Cristais de licor, cristais de vinho, cristais de cerveja. E eu pego um diapasão e dou uma nota. Emito a nota, por exemplo, Ré. Só os cristais que emitem a nota Ré que vão começar a ressoar. Aqueles que têm a mesma ressonância, que seria essa nota, ele começa a ressoar. Se eu uso uma outra nota, Mi, os que têm Mi vão ressoar, os outros ficam em silêncio. Então, o ser humano, a mente dele é como se fosse uma orquestra. Ele tem instrumentos desde um instrumento grave até um instrumento altamente agudo. Então, ele pode ressoar com muitas coisas, se ele souber usar isso. Então, nós temos, para dar esse lado científico, que é o que nós queremos mostrar, porque a radiestesia radiônica é ciência e é arte, nós temos dois hemisférios. Os cientistas, os neurocientistas, já codificaram isso. Nós temos o nosso hemisfério do lado direito e nós temos o hemisfério do lado esquerdo. Foi comprovado que o hemisfério do lado direito é o hemisfério ligado com essa parte sutil, com essa parte poética, com essa parte espiritual, com essa parte criativa. Por sua vez, foi visto que o hemisfério esquerdo do ser humano é um hemisfério ligado ao lado lógico, ao lado matemático, ao lado prático, ao lado mais material. Qual é o segredo? O segredo está em você unir essas duas partes. O ser humano vem com essas duas partes para serem usadas. Infelizmente, em muitos sistemas de ensino, eles têm ensinado apenas o lado material, o lado matemático. Então a pessoa fica com uma espécie de músculo no lado matemático, só desenvolvendo aquele lado matemático, e fica anêmico, quase que sem usar os músculos do lado direito do cérebro, que é o lado intuitivo. Qual que é o segredo? O segredo é você usar os dois. É como uma ave. O que adianta uma ave ter uma asa de 2 metros e a outra de meio metro só? Ela não vai voar direito. Para ela voar direito, ela precisa usar as duas asas ao mesmo tempo. Aí ela vai muito longe. Assim também são os hemisférios. Os hemisférios têm que ser usados nos dois lados. A radiestesia radiônica, por incrível que pareça, é uma das poucas ciências que eu conheço que consegue, vamos dizer assim, catalisar a parte intuitiva, a parte criativa, a parte do campo sutil, com a parte matemática, com a parte material, através de medições, através de gráficos, através disso. Isso que é fantástico. Qual é o certo disso? O certo é equilíbrio. Claro que sempre existiu briga. Os radiestesistas que são mais materialistas falam, não, porque o meu pêndulo é feito com a madeira da aroeira, tirado no dia tal, do dia tal. Então ele dá muito valor à matéria com que aquilo foi feita. Claro que tem que se levar em consideração que o instrumento que o radiestesista usa, o pêndulo foi bem feito, o gráfico foi bem feito e tal. Mas tem gente que exacerba demais, exagera demais isso, só lá do material. Por sua vez, nós também temos o outro extremo. Nós temos os radiestesistas que são só os mentalistas. Não, o que vale tudo é a mente, não precisa da matéria. Como se a gente fosse um ser que não precisasse... na verdade, nós somos seres espirituais, mas nós estamos tendo uma experiência física. Qual é o segredo? O segredo é você equilibrar essas duas coisas. Não só equilibrar
os hemisférios direito e esquerdo, mas equilibrar também o lado espiritual e o lado material. Você tem que fazer tudo uma coisa harmônica. O ser humano equilibrado, ele começa a ressoar esse equilíbrio. Similis similis gaudis. O semelhante gosta do seu semelhante. Então, se você fica equilibrado, as pessoas equilibradas começam a se aproximar de você. Se eu estou desequilibrado, eu vou atrair gente desequilibrada. O equilíbrio é o que nos conecta com a parte divina. Nós precisamos de duas coisas na radiestesia e na radiônica. A orientação mental, né, e que é sintonizada com o objetivo. Então eu preciso me conectar com aquilo que eu quero analisar. Eu vou pegar a frequência de um determinado alimento. Eu vou pegar a frequência de uma determinada testemunho de uma pessoa. Eu vou pegar a frequência de um determinado imóvel. Então eu tenho que ter uma orientação mental, uma concentração mental, né? E em segundo lugar, essa concentração é muito importante. Eu preciso fazer testes de concentração. Mas como que eu posso fazer teste de concentração? Você pode fazer teste de concentração fazendo uma coisa que é muito importante para quem entra nessa área que nós estamos aqui, que é a meditação. As pessoas falam, por que em termos radiestísticos existem muitos religiosos? Porque eles têm mais facilidade de fazer meditação do que outras. A meditação nos faz entrar num estado ideal para a radiestesia, que é o estado que você está consciente, você não está dormindo, você está consciente, mas você está pegando as informações de maneira relaxada daquele objeto, daquela pessoa, daquele alimento, daquele imóvel, daquela cidade, daquele país e assim por diante. Então, no estado de meditação, eu fico na frequência alfa, que é uma coisa que nós podemos ver um pouquinho mais para frente. Muito importante essa frequência. E a segunda coisa, para nós concluirmos, é a questão da convenção mental. Eu preciso convencionar. O que eu estou sentindo na hora que eu entrei nessa orientação mental, na hora que eu entrei em contato com esse objeto, com esse testemunho, com essa folha de uma planta que estava doente, com esse pelo de um animal que está no veterinário, que está com um tipo de doença. Na hora que eu peguei os dados energeticamente dessas frequências, eu preciso ver o que a minha mente está dizendo. Então eu tenho que estabelecer uma linguagem. Isso está sendo positivo ou isso está sendo negativo. Então eu tenho que convencionar. Na hora que eu estabeleci uma convenção, eu tenho como quantificar isso. Será que é bom? É mal? É excelente? É mais ou menos? É tolerável? Ou é mal? Então, tem medições disso tudo.